Você já parou para pensar que Deus não nos chamou apenas para servir, mas para desfrutar da jornada ao lado dele? A vida cristã é mais do que hábitos e rotinas. É um convite para viver com propósito, alegria e experimentar a plenitude de caminhar ao lado de Deus. Ele nos convida a celebrar a sua presença, mesmo em meio aos desafios, a apreciar a beleza do Criador e da criação com um coração cheio de gratidão e a descansar no seu poder, confiando plenamente em suas promessas. Nova série de mensagens para desfrutar a vida cristã. E hoje vamos falar sobre descansar no poder de Deus. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, e em nosso site, que pode ser acessado através do QR Code. Desfrute mais, viva mais, confie mais. Porque a verdadeira fé traz paz, alegria e descanso em Deus. Mais uma mensagem da nossa série. Estamos num ano de colher e desfrutar, e nesse ano estamos aprendendo um pouco mais sobre isso. Alguém crê aqui que vai colher de forma extraordinária nesse ano? Não apenas vai colher, mas vai desfrutar como nunca desfrutou, amém? Então, à medida que essa palavra for declarada, vai ampliando o seu coração com expectativa no que Deus irá falar com você. Porque quando Deus fala, milagres acontecem. No Salmo 37, versículo 3, a palavra de Deus diz: confie no Senhor, faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Confiança é a chave para um relacionamento com Deus. Confiar é crer que Ele ama você, que Ele tem boas intenções a seu respeito e que Ele tem poder para sustentar a sua vida. Gosto sempre de pensar na confiança como sentar numa cadeira. Eu lembro daquelas cadeiras, sabe aquelas cadeiras de festa endemoniadas, brancas, que antes de você sentar nela, ela já vai abrir nas pernas. Você sabe como é? Você tem medo de se assentar naquela cadeira, você fala: é hoje que eu vou ser envergonhado, é hoje que essa cadeira vai quebrar. Alguém aqui já caiu, só para uma questão de expectativa sem propósito nenhum, alguém já caiu com aquela cadeira? Olha para você ver, o tanto de pessoas foram envergonhadas com aquela cadeira branca. Mas a verdade é que a pior coisa da nossa vida é a gente achar que confia, mas sem confiar. A gente achar que tem condições de confiar, mas não confia. Nessa noite Deus te chama para você, assim como se assentou nessa cadeira e teve fé que essa cadeira sustenta o seu corpo, Deus tem poder para sustentar a sua vida. Deus tem poder para sustentar a sua história. Não há nada que seja tão difícil que Deus não possa fazer em você. Em 2 Pedro 1, no versículo 3. Seu divino poder nos deu todas as coisas. Fala assim comigo: todas as coisas. Se você não sabe, no grego, no hebraico, no aramaico, no latim, todas é o quê? Todas. Todas as coisas que necessitamos. A palavra de Deus diz: coloque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas. Qual é a chave? A chave é esta: se Deus for colocado em primeiro lugar, tudo que você precisa será colocado para você. Mas tem um problema: se Deus for colocado em segundo lugar, Ele não estará lá, porque Deus não fica num lugar que não é dele. E se você deseja Deus participando da sua vida, só tem um jeito: falar assim: Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim, e eu desejo colocar você em primeiro lugar na minha vida. Dr. Mike Wells dizia: quem tem Jesus não tem falta de nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Esse salmo tão belo que Davi compôs é uma lembrança de que tudo que você precisa está nas mãos de Deus, tudo que você precisa está em Deus. Se o Senhor for o seu pastor, nada te faltará. Em 2 Coríntios 1:20, pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que o nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Basicamente o texto quer dizer o seguinte: Deus diz sim, você diz amém. Quando Deus diz sim, Ele possibilita. Quando você diz amém, você acessa. A questão é que promessa não é uma vidência de futuro. Promessa é um caminho que Deus abre, te autorizando a chegar em lugares que você não poderia chegar sem Ele. Mas o que caminha sobre esse caminho é a sua fé e a sua obediência. Bom, vamos lá. Hoje, talvez nessa noite vai ser um pouco sobre isso. Imagine que você tem um parente aí de aproximadamente uns 110 anos. Ele vive lá na Europa, bem distante de você, você nem o conhece. Determinado dia, esse parente que você não conhece, 110 anos, acha que viveu bem. Você não concorda? Sim. E aí ele falou assim, se lembrou, eu tenho um sobrinho, uma sobrinha lá no Brasil. A minha vida está quase indo. Sabe, eu vou deixar toda a minha herança para o meu sobrinho. Alguém recebe isso aí? $3 milhões. Fala assim, ó, pastor, eu vim aqui só para ouvir essa palavra. Não é não? $3 milhões. E aí ele coloca lá, esse parente coloca lá na herança, vou entregar para o meu sobrinho e minha sobrinha que está lá no Brasil. E então, nessa declaração, deixa, e ele chega a falecer. Mas tem um problema, o sobrinho aqui no Brasil precisa pagar uma conta, a conta é muito cara. Mas ele não sabe que tem esse dinheiro. E o dinheiro já foi transferido, está na conta, mas ele não puxou o extrato e ele não sabe que tem o dinheiro. Ele vai agir como quem tem dinheiro ou como quem não tem? Como quem não tem. Deixa eu te dizer uma coisa. Você só tem poder sobre aquilo que você tem consciência que já recebeu. A questão não é se Deus te abençoou, a questão é o quão consciente você está de que Deus te abençoou. A questão é o quão sábio você tem de entender que Deus já te deu tudo que você precisa. Ei, quero declarar nessa noite, não há nada que está sobre a sua vida que hoje aparenta ser uma falta que Deus não tenha te dado. Nessa noite, eu creio que você vai ter uma fé para acessar os mistérios escondidos na presença de Deus. Esse ano sobre colher e desfrutar é sobre ter consciência sobre o que Deus te deu. E eu tenho certeza que o descanso é um processo daqueles que entendem, olha, Deus já me deu, eu já tenho, nele eu tenho tudo o que eu necessito. Entenda, tudo o que você necessita, talvez não seja nos valores dessa terra. Tudo que você precisa, talvez não seja na perspectiva terrena, mas certamente em Deus você tem tudo. Bom, nessa série de mensagens, já ouvimos o pastor Marcos Madaleno ministrando sobre celebrando a presença de Deus. Ouvimos o pastor Carlito e a pastora Leila falando sobre apreciar o Criador e a criação. Essas duas mensagens estão lá no nosso canal do YouTube, você pode acessar lá. Hoje, descansando no poder de Deus. Salmo 84, versículo 3, diz assim: até o pardal achou um lugar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Esse salmo foi escrito por um peregrino. Eu estou vendo alguns alunos que foram meus alunos por aqui, assim, ó. E em algumas aulas eu falei sobre isso. Mas a verdade é que esse peregrino que caminhava, ele precisava caminhar até uma terra distante onde estava o templo. O templo ficava distante, às vezes demorava dias.
E um dia esse peregrino caminhando e chegando até o templo, ele viu uma andorinha e um pardal. E quando ele viu a andorinha e o pardal, ele falou assim: meu Deus, como eu queria ser a andorinha que pôs o seu ninho no templo de Deus. Você sabe, a gente precisa ser daqueles que o nosso maior desejo não é construir algo terreno, mas é se conectar àquele que é eterno. É quando a gente diz assim: a minha maior ambição é pertencer a Ele, é ser dele, é viver para Ele, é viver por causa dele, é me levantar por Ele, é acordar por Ele, é ter um propósito que vem dele, que o meu tempo seja regido por Ele, que a minha ambição seja fazer a vontade dele, que o meu propósito e o meu fôlego de vida seja por causa da presença de Deus. Aquele peregrino só tinha uma ambição: a presença. E a palavra de Deus diz que, de fato, todos aqueles que procuram o Senhor o acharão. Deus deseja que você viva confiando, descansando em seu poder e em seu agir. Nessa semana, enviei uma mensagem para o time que trabalha na faculdade e disse o seguinte: pus lá um versículo, e o versículo dizia: faça como se fosse para o Senhor e não para os homens, porque Deus te dará a recompensa. Olha, o nível da recompensa está ligado nas mãos daquele que você confia. Escute bem. Tem coisa que você está recebendo daquilo que você trabalhou, daquilo que você semeou, porque a sua confiança está na força do seu trabalho, na sua capacidade. E tem coisas que, além de trabalhar, além de fazer isso, a sua confiança não estava na sua força humana, mas estava em Deus. Então você não recebe da recompensa do seu trabalho, mas do trabalho dele. Você recebe daquilo que ele deseja entregar das mãos dele. Tem batalhas que você está lutando durante anos, que poderiam ser resolvidas com minutos de joelhos dobrados. Reconhecer que somente Deus pode fazer é uma forma de você mudar radicalmente a sua vida. A palavra de Deus vai falar sobre descanso em diversos versículos. Em Êxodo 33:14, respondeu o Senhor: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Olha, gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Eu estou aqui em cima, talvez você não saiba. Eu tenho 1,71 m e esse 1 para mim é bem relevante. Na minha estatura não abrimos mão de nada. E nesse 1,71 m, no colégio eu precisava sobreviver. Tinha que ter amigos grandes. Quando os meus amigos estavam comigo, eu arrumava algumas situações para mim e falava: aqui, ó, resolve. Agora, quando eles faltavam, o meu espírito também faltava naquele dia. Toda a coragem ficava junto com o meu amigo. Você sabe o que acontece? Muitas vezes a gente se enche de medo porque a gente não tem consciência de que Deus está conosco nas batalhas que a gente está lutando. E quando a gente não sabe que Deus está com a gente tem medo, a gente recua, a gente fala: não vai dar certo, eu não vou conseguir. Mas se você tiver consciência de que Deus está com você, pode vir uma impossibilidade diante de você, você vai falar assim: é impossível para mim, mas Deus pode. Eu não consigo, mas Ele consegue. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não sei qual é o nome da sua impossibilidade, mas todas elas, quando encontram a presença de Deus, elas se ajoelham diante dEle e elas são chamadas de milagres. Sabe por quê? Porque Deus não tem nada que se levante contra Ele que possa paralisá-lo. A palavra de Deus diz: agindo Deus, quem impedirá? Não tem nada. Isaías vai dizer no versículo 2 do capítulo 57: aqueles que andam retamente encontrarão a paz, entrarão na paz, acharão descanso na morte. Aí tem gente que fala assim: pastor, eu não quero esse descanso, não. Viver só um pouquinho mais, está difícil, mas eu quero viver mais. Não é sobre isso. O versículo está dizendo: entrar na paz significa de fato encontrar um descanso. A paz não é a ausência de guerra. A paz é o estado de espírito daqueles que estão na presença de Deus. Tem pessoas que estão em conflito sem ter problema nenhum. Já viu gente que não tendo problema arruma um jeito de ter um?
Ah, eu conheço. Você não está olhando de lado não, né? Porque ele vai dar uma olhadinha e fala assim, estou falando. E tem situações na nossa vida que a gente vive, que a gente participa, em que se a gente buscasse a paz de Deus, a Bíblia vai dizer isso. A paz de Deus que excede todo entendimento. Quando eu não entendo, é aí que eu encontro a paz. Quando eu não acesso não sou capaz de compreender o que está acontecendo, então eu acesso a paz. Eu vou te ensinar um princípio. O princípio é esse. Se a luta é maior do que você pode lutar, ela não foi projetada para você lutar, mas para você se ajoelhar e depender. É como se Deus estivesse dizendo, isso aqui você não pode tocar, mas eu posso fazer. Eu posso realizar, então dependa de mim. No Salmo 91, no versículo 1, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Lá no college, dando aula, eu coloquei, já é a terceira vez que eu fiz isso, achei tão legal que eu acho que vou fazer a quarta, quinta. A gente encontrou uma tartaruga. E a aula era anotar o que eu posso aprender com a tartaruga. Colocamos uma tartaruga no meio, os alunos lá anotando. Só que a tartaruga era muito esperta, gente. Pensa numa tartaruga veloz. Ok. A galera lá anotando. E eu achei interessante, eu comecei a perguntar, diz aí para mim, o que vocês aprenderam? Aí alguns alunos falaram assim, professor, eu fiquei pensando, se a tartaruga tirasse o casco, ela corria mais rápido, mas ela ficaria desprotegida. Aí o outro disse, professor, eu acho que a gente tem que ser como a tartaruga. Aqueles que quando a gente está diante de uma ameaça, a gente volta para Deus e se protege nele. Eu acho que a gente poderia aprender com a tartaruga. Você tem que carregar o secreto nas costas. A sua proteção é o secreto. A sua força é o secreto. O que é o secreto? Talvez você chegou aqui e não entendeu. Secreto é um lugar onde nenhum ser humano te encontra, mas Deus te acha. Secreto é o lugar onde você não conversa com pessoas, mas você tem a conversa mais relevante da sua vida. É o lugar onde você trava as batalhas. É o lugar onde você vence. É o lugar onde você escreve a sua história orando. Eu, durante muito tempo, demorei a entender o quanto isso é importante. Deus te chama para o secreto. Quando eu era criança, me lembro de chorar na cama, pedindo para Deus, se você existe, fala comigo. E eu chorava. Depois de passar muitos anos, Deus falou assim, filho, lembra aquele menino que chorava procurando a minha presença e que achava que não encontrava? Eu tinha prazer nele. Sabe, tem hora que você está buscando Deus, onde é que você está? E Ele está falando com você. Ele está dizendo, eu estou aqui. Ele levanta uma pessoa, Ele muda uma situação, Ele te protege, Ele te leva para uma situação. Você nem sabe, mas Deus está fazendo. Tem milagres que Deus realiza e você nunca o conheceu. Mas você caminha sobre eles. A palavra de Deus vai dizer em Isaías 32:18: o meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Descansar no poder de Deus é uma dádiva que somente os que confiam no Senhor podem desfrutar. A palavra de Deus vai dizer sobre Davi: mas tu, Senhor, Davi declarou, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Você está com dificuldade de dormir, você está com dificuldade de relaxar, sua mente parece que é uma explosão de pensamento, o tempo inteiro acelerada, você tenta relaxar e não consegue. Eu amo muito piano, eu gosto muito do piano. Gostaria de poder tocar tão bem quanto eu gosto de ouvir. Mas certa vez, um grande compositor de piano,
ele compôs uma música, talvez eu erre aqui o nome da música, mas era aproximadamente isso, chamada 3 minutos e 43 segundos. E esse homem vem, caminha até o piano, se assenta, abre a parte ali das teclas, coloca a partitura. E toda a plateia estava esperando a grande execução que ele ia fazer. Uma música extraordinária, porque ele era extraordinário. E então, naquele momento, todo mundo esperando, o tempo vai passando, nenhuma nota é tocada. O tempo vai passando e nada é feito. Chega um determinado momento, ele fecha a partitura, fecha a parte do piano e vai embora. Os jornalistas ficaram surpresos e perguntaram: o que é isso que acabou de acontecer? Ele disse o seguinte: no mundo em que vivemos, se valoriza muito as notas tocadas, mas não se valorizam as pausas. Uau! Talvez você esteja assim, não dá tempo de parar, não dá tempo de descansar, eu preciso fazer. Está de madrugada fazendo, está de manhã fazendo, está de tarde fazendo, sai de férias está fazendo, tenta tirar uma folga está fazendo, não descansa, não relaxa, não aprendeu o valor de uma pausa. E aquele homem disse: eu dei a todos da plateia a melhor canção que todos podem ouvir, a vida. Quem sabe hoje não é o dia de ouvir uma pausa. No Salmo 125, no versículo 1, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode se abalar, mas permanecem para sempre. Cresci cantando uma canção com esse trecho da palavra de Deus. E essa realidade, o Monte de Sião representa, sabe o quê? Confiança. Por que o Monte de Sião representa confiança? Porque ele não pode ser abalado. Não é um monte geográfico. É o lugar que Deus ocupa na minha vida. É o lugar que a presença de Deus ocupa na minha vida. Certa vez, fizemos em nossa igreja uma série de mensagens chamada Cristão Ateu. Alguém se lembra disso? Deixa eu ver o público que está aqui. Olha aí alguns. Essa série se chamava Cristão Ateu, aqueles que afirmam que Deus existe, mas vivem como se ele não existisse. São aqueles que dizem: eu sou de Jesus, mas Jesus não participa da decisão. Eu pertenço a Deus, mas Deus não participa da decisão. Vir todo domingo na igreja, sem tomar uma decisão profunda por Jesus, é como entrar no ônibus certo, mas descer no ponto errado. A expectativa é até grande, mas o destino não é o mesmo. Porque o que muda uma pessoa não é a quantidade de celebrações que ela participa, mas é a decisão que ela toma diante do Senhor Jesus. Em Isaías 40, no versículo 31, diz assim: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Para descansar no poder de Deus, primeiro princípio, você precisa esperar confiando. A palavra vai dizer: mas aqueles que esperam no Senhor. A palavra esperar aqui não é como você chamar o Uber. O que acontece? Quando você chama o Uber, você senta aqui, chama o Uber e espera o Uber chegar. É assim que funciona com o Uber. A palavra esperar aqui é outra coisa. Imagina você que você não vai chamar o Uber e você está querendo ir para sua casa. O que é o esperar? É você caminhando, ter expectativa de que você vai chegar lá. Este é o foco da promessa. Este é o foco do descanso. Descansar é permanecer confiando, é esperar. Hoje, eu tive a oportunidade de orar com um rapaz que compartilhou comigo algo que estava acontecendo na sua vida. Ele orou, preste bem atenção. Ele orou, fez uma campanha da vitória, Peter. Fez uma campanha da vitória. Colocou diante de Deus. E ele falou assim: Senhor, que o meu filho passe no teste da Embraer. O sonho dele.
E nós sabemos que o teste de Embraer é um teste difícil. O filho se preparou e não passou. E ele ficou questionando a Deus, por que ele não passou, por que ele não passou, e no questionamento de Deus, com questionamento em relação ao que aconteceu, passou uma semana, e aí Embraer convocou o menino, e ele diz assim: pastor, a minha fé não chegou lá, mas eu disse para ele, a sua fé não chegou, mas a sua obediência te levou a um lugar onde a sua fé ainda não tinha chegado. E tem momentos que esperar no Senhor são momentos desafiadores como esse. Eu acho que não vai acontecer, parece que o tempo já passou. Eu quero te informar uma coisa, Deus nunca está atrasado. Não, você não está entendendo. Deus não está atrasado. As coisas que Deus preparou para a sua vida vão descer por Ele no tempo certo, vai interferir na sua história e vai se chamar testemunho. Tem mudanças profundas que Deus faz, mas a vida cristã não é como o McDonald's, que a gente faz um pedido e rapidamente tem que chegar para mim. A vida cristã envolve esperar no Senhor. É um exercício de fé. É um segundo princípio. Você precisa reabastecer a sua alma. Versículo 31 continua dizendo, Isaías: renovam as suas forças. O que isso significa? Significa que Deus substitui o seu cansaço. Ele muda a sua força. Ele transforma a sua força. Ele substitui a sua força. Eu gosto muito. Toda vez que eu vejo a palavra força, Deus me lembra de Josué. Josué com um sentido fraco, se sentindo com medo. Você já se sentiu fraco e com medo? Eu já um monte de vezes. E fraco e com medo. E aí Deus faz o seguinte: já não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Olha aí, você sabe o versículo. Como é que eu sei que Josué tinha falta de força, ou seja, se sentia fraco e estava com medo? Porque a Bíblia repete várias vezes. E pela Bíblia repetir várias vezes, isso significa que havia algo que havia sido perdido. E Deus chama a atenção: ei Josué, ei, por que você continua assim? A palavra no hebraico amatz significa eu sou a fonte de força e coragem. Deus estava chamando a atenção de Josué, não porque ele esperava que Josué fosse forte, não porque ele esperava que Josué fosse corajoso, mas porque ele não estava entendendo porque Josué ainda não dependia dele. Por que você ainda quer lutar as batalhas sozinho, Josué? Por que você está tentando viver a vida ainda sozinho? Uma vida isolada, uma vida a partir das suas próprias conquistas, e Deus chama a atenção dele. Como dizia o ditado, saco vazio não para em pé. Eu preciso ser renovado, eu preciso receber essa fonte de força e de coragem, essa capacidade que vem de Deus. Repete assim comigo: eu preciso hidratar a minha alma com a promessa. O que é que Deus disse sobre a sua vida? Você precisa acordar de manhã se lembrando disso. Você precisa, diante da batalha, se lembrar disso. Você precisa, diante dos momentos difíceis, se lembrar disso. Para descansar no poder de Deus, você precisa estar preparado e pronto. A palavra de Deus vai dizer: voam alto como águias. Aqui a tradução mata. Vou explicar. Lá no original, no hebraico, o Antigo Testamento escrito em hebraico e aramaico, o termo é outro. Mas não é apenas o termo, o animal é outro. Águia é para se aproximar da nossa realidade, mas a palavra aqui é sobre Nesher. Nesher é uma águia do Oriente Médio, existe até hoje.
Essa ave, uma ave de rapina, ela é uma ave diferente da ave que a gente gosta tanto de ver, que é a águia careca, ou a águia americana, que é aquela imponente, bonita. Eu acho ela linda. Essa ave Nesher, ela é diferente. Eu vou te explicar o quanto ela é diferente. Enquanto a águia careca, que já voa alto, voa a 3.000 metros de altura, a ave Nesher, voa a 10.000 metros de altura. Enquanto a águia careca voa, ela vive por 30 anos. Essa ave Nesher vive por 40 anos. Ela é uma ave de um porte muito maior. A envergadura dessa ave é maior. Enquanto a águia careca representa os Estados Unidos, a ave Nesher representa Israel. É uma representação de Israel. Inclusive, um dos caças de Israel tem o nome dessa ave. Mas há uma parte muito bonita sobre tudo isso. É como se Deus estivesse dizendo assim: existem pessoas que voam alto, mas aqueles que esperam no Senhor voam acima delas. Tem uma visão mais elevada, tem uma visão mais privilegiada, tem uma envergadura maior, vivem melhor. É como se fosse a maior representação sobre visão, sobre força e sobre destino. Mas eu te pergunto, você está pronto para ir? Eu vou perguntar, você está pronto para experimentar a promessa de Deus chegando nesse ano sobre a sua vida? Ah, você não está entendendo. Tem gente que ora e se surpreende com a resposta. Fala, nossa, mas aconteceu. Parabéns, você não orou? Mas a verdade é que estar pronto envolve uma outra atitude. Uma vez uma pessoa disse assim para mim: pastor, Deus me mandou eu mudar e voltar para a minha terra de onde eu vim. Ele era lá do Nordeste. Aí eu perguntei para ele: já preparou as malas? Ele falou: não. Eu falei: eu não estou te entendendo. Ué, se Deus mandou, o que você está esperando? Ei, repete assim comigo: orar 2 vezes por algo que Deus respondeu é incredulidade. O próximo passo não é orar, é obedecer. O próximo passo não é pedir, é seguir. Eu vi um vídeo essa semana, há umas 3 semanas, de um menininho, alucinado, o pai lá embaixo, e o pai falou: pula, mas o menino não pulou não, ele achou que era super-homem. Se jogou, eu falei: meu Deus, é basicamente isso. Tem gente que tem uma fé conceitual, mas não é uma fé ousada. Se a sua fé é conceitual, você não salta. Mas se a sua fé te move a obedecer, você crê e faz. Então, se Deus te deu algo, você precisa se preparar para isso como uma águia. Você precisa saltar para grandes alturas. Mas tem cristão que tem dificuldade, Tem cristão que tem dificuldade de acreditar que Deus pode fazer coisas grandes. Eu acredito que um cristão com medo de grandes conquistas é a mesma coisa que uma girafa com medo de altura. Não faz sentido. E eu não estou falando de conquista grande no sentido terreno, não. Não estou dizendo para você que você vai se desenvolver e chegar, não estou falando isso. Porque fracasso é ser bem-sucedido onde Deus não te chamou para ser. A verdade é que Deus te convida para viver uma vida segundo o padrão dele. Tem pessoas aqui que vão ser copeiros, mas esse lugar será tão grande porque Deus te colocou lá e um propósito eterno será revelado. Tem pessoas aqui que vão vencer conquistas que aos olhos humanos vão parecer uma derrota, assim como a cruz pareceu, mas será uma vitória. A verdade é que você precisa estar pronto para o que vem da parte de Deus. Para descansar no poder de Deus, você precisa estar em boa forma. O que é esse estar em boa forma? Correm e não ficam exaustos, andam
e não se cansam. O propósito é esse. Eles estão correndo, eles estão realizando. Tem gente que acha que o trabalho é um problema. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes uma promessa de Deus, ela vem com um macacão e ela se chama trabalho. E tem gente que não gosta de trabalhar, e é um problema grande. Eu ouvi de um homem de aproximadamente 60 anos dizendo para mim que não gosta de trabalhar. Eu falei, eu não sei nem o que fazer. Dei um abraço e entreguei para Jesus. Não dá, Tiago, não dá para falar nada. O que você fala com um cara de 60 anos que vive como se fosse um adolescente? Deus não te chama para ficar sentado numa cadeira, mas para se mover com velocidade, alcançar o propósito. A palavra trabalho, no nosso sentido aqui, do português, é originada do latim, tripalium, que era um instrumento de tortura. Os romanos achavam que trabalho era uma tortura. Mas a Bíblia não ensina isso. Desde o início de tudo, Deus nos ensinou sobre o trabalho. Adão e Eva foram criados para cuidar do jardim. Trabalho não foi uma penitência por causa do pecado. O trabalho é um propósito. Eu falei com meu filho que ia citar ele, meu filho do meio. Um dia ele chegou para mim, estava dirigindo o carro, e aí ele fez uma pergunta inusitada, criança extraordinária. A pergunta foi a seguinte: pai, ser ladrão é um trabalho? Eu fiquei preocupado, entendeu? Se ele queria cometer um delito ou não. Aí eu perguntei assim, ô Gabriel, por que você está falando isso? Eu queria ouvir um pouquinho mais, porque eu precisava saber o que eu precisava tratar ali. Mas a lógica dele faz sentido. Presta bem atenção comigo. O ladrão, ele tem que ter habilidade técnica. Tem ou não tem? Tem que ter. O ladrão tem riscos? Tem. O ladrão tem recompensa? Tem, ué. Mesmo que os outros tenham trabalhado para aquilo, mas de certa forma ele também trabalhou para isso. Fala, pastor, você é a favor disso? Não, calma, a gente vai chegar lá. E eu fui explicar para ele o porquê que ser ladrão não é um trabalho. Eu falei, falta uma coisa. Ele disse, o que falta? Falta servir as pessoas para um bem comum. Você não trabalha para você, você trabalha para a sua cidade, você trabalha para a sua comunidade, você trabalha para Deus, você trabalha para servir o outro, porque você foi desenhado para isso. Nem o seu próprio rosto você conseguiria enxergar, porque os seus olhos foram feitos e desenhados para ver o outro. Então é como se Deus estivesse dizendo, você não foi feito para você, você foi feito para servir as pessoas à sua volta. Você foi desenhado para servir pessoas à sua volta. Mas, eu preciso então saber que a minha corrida não pode ser por minha causa. A minha corrida não pode ser por causa de mim. E eu estava meditando sobre o que Jesus Cristo viveu na cruz. Sabe, tem hora que você talvez esteja perdendo a sua paz e você não esteja encontrando descanso, porque você está trabalhando em algo que Deus não te pediu para trabalhar. Eu tive que fazer um aconselhamento com uma pessoa, talvez um dos aconselhamentos mais tristes que eu vivi na minha vida. Sentei, essa mulher sentou à minha frente, era no início do meu ministério, sentou na minha frente, e ela começou a falar sobre uma briga com a herança que eles estavam vivendo lá na casa deles. E ela contou, passou uns 40 minutos mesmo, ela falando. No meio dessa história toda, eu ouvi uma coisa, achei estranho. Eu falei, peraí, você está falando de herança? Seu pai está vivo? Ela disse, está sim. Meu Deus. Eu falei assim, você sabe que essa conversa está matando seu pai? Sabe, tem gente que está lutando por direito, que até mesmo é dele, mas está perdendo conquistas eternas. A cruz do Calvário, ela é uma lembrança disso. Olha lá para a cruz. Tem gente que fala a cruz é bonita. A cruz não é bonita. A cruz é terrível.
A cruz é o design da morte. A cruz é a tragédia do homem. A cruz é o resultado final da maldade. A cruz é o desenho de como o ser humano se perde quando não coloca Deus na sua vida. Isso é a cruz. Mas o que torna a gente colocar a cruz aqui é saber que, independente da maldade humana, pode vir um agir poderoso de Deus, transformando o que é mal em bem, transformando o ódio em amor, transformando violência em paz, transformando o caos em ordem. E você sabe, eu olhei para o olho daquela mulher e eu fiquei pensando, meu Deus, que tristeza é ser pai de filhos como esse. E eu me pergunto, olha para a cruz novamente. A cruz é injustiça também. Jesus Cristo foi injustiçado para que todo mundo aqui fosse justificado. Tem injustiças que você vai viver que vão salvar pessoas. Então está na hora de eu parar de lutar pelos meus direitos, todos eles, e começar a perguntar a Deus, isso é o que o Senhor está me pedindo para lutar? Essa batalha que o Senhor está pedindo para eu trilhar? Porque se Deus te mandar, vá. Mas se Deus não te mandar, entregue. E fala assim, como o nome do meu filho mais velho, Daniel, Deus é o meu juiz. E guarda isso no seu coração. Deus é o meu juiz. Para descansar no poder de Deus, último princípio, você precisa confiar na promessa. Caminham e não desfalecem. Eu já contei em alguns contextos sobre essa história, talvez você não ouviu, então eu vou repetir para você que ouviu já em algum momento. Eu ouvi de um pregador que uma mulher nos Estados Unidos estava se preparando para casar. Veja a cena. Ela se arrumou, se preparou. Ela falou assim, chegando o dia do meu casamento, uau, toda expectativa, tudo certo. Aí ela marcou para uma pessoa pegá-la em casa. Só que a pessoa que iria pegá-la e levá-la para a igreja não conseguiu chegar. E disse, olha, eu não vou conseguir te pegar. Ela falou, você é louco? Meu casamento? A mulher com vestido de noiva e tudo, Marcos. Entra lá, senta no banco do motorista e começa a dirigir seu próprio carro com vestido de noiva. Imagina a cena aí, tá? E ela está dirigindo o carro vestido de noiva. Mas tem um problema. Era os Estados Unidos, preste bem atenção. O combustível acabou. E ela teve que parar no posto de gasolina. Nos Estados Unidos não existe frentista. Então ela saiu do carro, pegou a mangueira do combustível e colocou no carro e começou a abastecer. E as pessoas passavam pela rua gritando, sua louca, o que você está fazendo? Oh, você está vestido de noiva num posto de gasolina, você é doida. O povo gritando, falando dela. E ela abastecendo. E eu acho interessante essa cena. Porque uma pessoa que recebe uma promessa de Deus que ainda não chegou, é como aquela noiva que não se vestiu para o posto de gasolina. Só deu uma parada momentânea. Mas o destino dela é outro. As pessoas à sua volta não vão entender quando você recebe uma promessa. Talvez elas falam, seu louco, o que você está fazendo? Você vai dizer, eu não estou vestido para essa situação. Eu estou vestido para o meu destino. Eu estou vestido para a minha promessa. Eu estou vestido para aquilo que Deus falou no meu coração, a minha vida. Eu sei que Deus tem um propósito maior. E eu não vou parar aqui no meio do caminho. Talvez você não entenda, mas aquela mulher vestida de noiva é como se Deus te convidasse. Eu quero te chamar para ser um louco nessa terra, onde as pessoas não vão entender porque você está buscando o que está buscando, fazendo o que está fazendo, mas você está com olhos naquilo que ninguém viu. Mas Deus te falou. Você sabe o que é desfalecer? Você sabe o que é fracassar? É quando você transforma o meio do caminho em seu destino.
Existem duas coisas que cansam a gente: o pecado, que é errar o alvo. Você sabe, errar o alvo não é tentar acertar e errar. Isso não é o pecado, isso é a consequência. Já fiz lá na sala de aula com a galera do ensino médio uma vez. Falei, tenta acertar a cesta de lixo. E a galera tava tentando acertar, né? Jogando e tal. E não acertava, errava. E eu falei assim, eu só quero dizer que a aula acaba quando vocês acertarem. Aí ele falou assim, professor, eu posso chegar perto para poder jogar? Eu falei, eu nunca disse que tinha que ser a distância. Ah, professor. Aí ele pegou o negócio, fez assim, jogou bem pertinho. Falou, assim fica fácil. Eu falei, tá vendo? É a mesma coisa. Você está tentando acertar o que Deus te pediu à distância dele. Fica difícil. Às vezes você até consegue, mas o propósito não é você acertar a cesta. O propósito é você estar perto dele. Quanto mais perto de Deus, mais fácil fica acertar o que ele te pede. E então, no Salmo 40, Davi vai encher o nosso coração de esperança, quando ele diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tenta entender o versículo. Esperei com paciência pelo Senhor, ele se voltou para mim e atendeu o meu clamor. É como se Deus estivesse caminhando e a oração que foi feita falou: tem alguém que está me buscando. Quem é você? E Deus se aproxima e ele diz: tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Sabe, às vezes a gente chega nas últimas, fala assim, não dá mais não. E muitas vezes as pessoas se aproximam até a igreja nas últimas, porque já fez um tanto de situações que parecem irreversíveis. Ele falou assim, agora não dá mais, eu estou na minha última tentativa, se aqui não der certo, eu desisto. Eu quero declarar para você que veio até aqui nessa noite tão desesperado, nem sei seu nome, não sei sua história, mas Deus conhece. Você veio tão desesperado que você disse assim: se hoje não acontecer algo diferente, eu desisto da minha vida. Eu queria te dizer aqui nessa noite, Deus ouviu você. E você não está tão distante que a mão do Senhor não possa te alcançar. Hoje é dia de descanso. Chega de ter insônias, porque você está tentando controlar tudo e não dá conta de nada. Chega de tentar usar toda a sua força para fazer com que fulano faça aquilo, ciclano faça aquilo. Você está tentando fazer com que as situações se movam para acontecer algo. E Deus está te pedindo, você está fazendo muito. Eu não te pedi isso. Eu te pedi confiança, fé e dependência. Sabe o que é descanso? É deixar que as forças se vão. É se jogar nos braços de Deus. Certa vez, um pastor disse que Deus é como um salva-vidas. Às vezes, alguém está se debatendo, está pedindo socorro, e ele pula na água, e ele vai tentar salvar. Mas se essa pessoa estiver muito desesperada e se debatendo muito, e aquele salva-vidas tentar tirar, ela vai afogar o salva-vidas. Não é o caso de Deus, nós sabemos, ninguém pode afogar Deus. Mas a verdade
É como se Deus falasse assim: estou esperando. Ou você perde as forças, ou eu vou te nocautear, para que você me permita te salvar. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.